Qual será que é o melhor site para você analisar ações e fundos imobiliários? Será que é o Status Invest? Será que é o Investidor 10? Será que é o Fundamento? Será que é algum outro? Enfim, há anos a gente usa esses sites esporadicamente para pegar uma informação rápida ou até para fazer análises mais aprofundadas. São sites que a gente gosta, que no passado a gente encontrou alguns erros, mas que nesse vídeo aqui a gente vai tentar te guiar para te ajudar a escolher qual é o melhor para ti. Colocando também a nossa opinião, que não tem viés nenhum, afinal de contas a gente não tem parceria, participação societária ou nada com nenhum deles. Então presta muita atenção nesse vídeo, já deixa o dedo no like, comenta aqui qual você usa, se é um desses três que eu citei, se é algum outro, para deixar a parte dos comentários rica aqui também. E presta muita atenção no que o Filipão vai falar daqui pra frente. Filipão, meu sócio, bola contigo. Se você assiste a gente aqui no canal do Clube do Valor, no canal Seu Dividendo, você ou já investe ou está aspirando ser um investidor. E o grande problema disso tudo é que quando você chega em um desses sites famosos de analisar ações, você se depara com coisas como essa daqui, ó. Um monte de números, de múltiplos, de siglas diferentes, que está disponível em vários sites diferentes que a gente vai falar no vídeo de hoje. Só que muitas vezes você fica na dúvida, tá, mas qual site desses é mais confiável em termos de fundamentos? Qual é mais atualizado? Qual tem a informação mais precisa para eu fazer minhas análises? E para a gente tentar resolver esse problema, vamos para o primeiro site aqui, que é o Fundamentos, esse que está aqui na tela para você. E aí aqui você pode digitar o código da empresa que você quer procurar ali. Vamos falar da Taesa, por exemplo. Ao colocar buscar, você encontra aqui esse resumão geral de múltiplos, de dados de balanço patrimonial e dados de demonstrativo de resultados. E um dos principais pontos que já fica bem claro aqui sobre o Fundamentos é que ele é, pelo menos dentro do meu conhecimento dos últimos 6, 7 anos de investimento aqui no Brasil, um dos sites mais antigos que mostra fundamentos de empresas disponíveis gratuitamente. Inclusive, a gente consegue ver isso pelo design do site, que já demonstra um pouco esse fator. E aí vamos dar uma olhada nas principais utilidades que ele tem por aqui, ó. Na parte de gráfico, ele mostra de forma bem amigável o crescimento ou o decréscimo também de informações como a dívida, o patrimônio da empresa, trazendo um resumo pelo menos dos últimos 10 anos ali de cada uma das companhias com seus resultados trimestrais. E aí uma coisa já que fica claro aqui é que às vezes o gráfico ele não é interativo. Se eu passo o mouse aqui, eu não vejo a informação detalhada de cada uma das barras. É somente uma imagem colada aqui. Mas de toda forma a gente tem separadinho aqui o crescimento, por exemplo, da receita da Taesa de trimestre a trimestre nos últimos 10 anos. Tem esse gráfico aqui que é legal também, que mostra a barra de lucro líquido aqui no azul e os proventos de cada ano comparando com o lucro líquido. Já dá para ter uma ideia ali da prioridade que a empresa deu em distribuir dividendos. Então assim, de forma geral, o Fundamentos tem informações fundamentalistas, tanto de múltiplos quanto de balanço e de resultados financeiros. Agora, fazendo isso de forma mais simples, direta ao ponto. Uma aba que é legal pra caramba aqui do Fundamentos é essa de dados históricos, que ele mostra tanto a aba de acionistas e de principais acionistas, que a gente consegue ver detalhadamente a porcentagem de participação de outras companhias na Taesa. Se a gente pega uma empresa como a Ambev da vida, que tem mais acionistas no seu nome, a gente vai ver aqui mais detalhadamente ainda, como por exemplo o próprio Jorge Paulo Lema e o Sicupira aqui, com suas porcentagens no capital total e nas ações ordinárias da empresa. Além disso, a gente tem uma aba aqui nos dados históricos chamada de Insiders, que é interessante porque mostra mês após mês a quantidade de ações ou compradas ou vendidas por grandes executivos, pessoas que trabalham na própria empresa. Então, por exemplo, a Ambev aqui, a gente vai ver que em 2024 o que a gente viu foi praticamente somente venda das pessoas que trabalham lá dentro da empresa vendendo ações. Isso vem se repetindo ano após ano, desde 2023 para frente. Além disso, existe uma aba detalhada aqui sobre os planos de recompra de ação que a empresa faz. No caso aqui da Ambev também, a gente vê os meses certinho e a quantidade de ações que ela resolveu recomprar no mercado, tirando assim uma porcentagem também demonstrada aqui do seu capital de circulação. E ainda deixa um PDF aqui detalhado mostrando como é que foi essa operação. A gente tem também uma aba de proventos aqui embaixo que mostra todos os pagamentos anunciados pela empresa de forma bem resumida. Dá inclusive pra gente agrupar por ano para ver em forma de tabela aqui. E por último tem o histórico de cotações aqui da empresa, que mostra os últimos 10 anos da companhia já considerando os dividendos e já é um pouco mais interativo. Você consegue ver aqui o valor em cada uma das datas do histórico. Uma coisa bacana do Fundamentos é que como ele é um site mais antigo, ele tem uma base de dados mais antiga também. Então muitas vezes você consegue pesquisar um ticker de uma empresa que não está mais em negociação na bolsa e ver o histórico dela ali do Fundamentos. É o caso do próprio ticker antigo da Ambev, AMBV4. E aí você digita ele aqui, você vê que a data da última cotação foi o final de 2013. Mas você tem todo o histórico de cotação aqui da empresa puxando desde os anos 2000 até para frente. Então isso aqui, a depender da profundidade que você quer dar na sua pesquisa, pode ser um dado relevante. Da mesma forma, o site também tem um banco de dados para fundos imobiliários, que a gente consegue também ver os detalhes ali das principais métricas de fundos imobiliários
no Brasil, com a rentabilidade fechada de ano por ano, que eu acho bem bacana isso aqui. Inclusive com uma composição muito clara da porcentagem de cada um dos ativos do fundo imobiliário. Quantidade de imóveis, porcentagem dos imóveis sobre o PL do fundo, aluguel por metro quadrado, preço por metro quadrado e por aí vai. Na parte de gráficos, a gente vê uma filosofia parecida, poucas informações, muito direto ao ponto, como por exemplo a própria distribuição de dividendos, aqui um pouco mais interativo. O crescimento da receita do fundo, mostrando também quanto disso veio de venda de ativos, isso aqui é uma informação bacana de se ver em forma gráfica. Isso não se encontra em outro site. E também a geração de caixa e os proventos dos últimos anos. Dá para ver também o preço por metro quadrado desse fundo aqui. Para quem atua diretamente no setor imobiliário, isso pode ser um dado bacana de se analisar. Já na aba dados históricos, a gente consegue ver a lista de imóveis do fundo de uma forma também bem direta ao ponto, a porcentagem que cada um representa na receita do fundo, se ele está inadimplente, se ele tem alguma taxa de vacância e o endereço de cada um deles. O site também deixa aqui a lista dos relatórios gerenciais divulgados pelo fundo, também de uma forma sucinta e direto ao ponto. E aí tem também na forma de tabela aqui todos os dividendos divulgados nos últimos meses. Então assim, é um site que me passa uma sensação de simplificação, de ser direto ao ponto. Agora, entre outros pontos fracos, no meu ponto de vista também tem, como por exemplo, o gráfico de cotações aqui, que não tem como a gente saber a rentabilidade do período também. Eu consigo ver somente a cotação e o crescimento desse gráfico ao longo do tempo, mas eu não tenho informações de rentabilidade aqui. Me conta aqui nos comentários se faltou alguma coisa eu falar dos fundamentos que te chama a atenção e você quer dividir com a gente também. Vamos agora para o segundo site, que é o Status Invest. Esse aqui também já é mais conhecido recentemente pelos investidores. E aqui a gente já vê dois pontos que não me agradam muito no Status Invest. Primeiro, que ele só mostra os últimos 5 anos da cotação de uma empresa. E segundo, que ele não dá a opção aqui de a gente ver essa cotação já ajustada pelo pagamento de dividendos. Então, isso aqui é a cotação única somente da empresa. Mas vamos seguindo. Aqui ele tem informações de dividend yield e de valorização nos últimos 12 meses. Ele mostra uma comparação da volatilidade da empresa em questão com o índice Ibovespa, isso aqui é bacana. De forma mais técnica, ele está tentando medir o beta daquela empresa ali, que é a comparação do risco da empresa com o índice de ações principal do país em questão. Mostra aqui informações de governança corporativa, liquidez média diária, participação do Ibovespa, isso aqui também é informação bacana. E aqui ele entra para a árvore de indicadores, seja ele de valuation, de dívida ou de eficiência. Uma coisa bacana de encontrar aqui é que a gente consegue ver o histórico do indicador ao longo dos últimos anos. Então, por exemplo, dá para ver como o dividend yield variou de 2014 para cá, assim como dá para ver em todos os outros múltiplos também. Um pouquinho mais para baixo, ele mostra as informações chamadas de BTC, ou seja, da taxa de aluguel para quem quer tomar uma empresa como essa emprestada na bolsa. E a gente já falou sobre aluguel de ações em um outro vídeo aqui no canal. Eu vou deixar ele aqui anexo para você pesquisar sobre isso um pouco mais. Aí aqui tem um mapa de calor de proventos que mostra os meses dos últimos anos que a empresa pagou dividendos, para você ter uma noção de quando é que ela vai pagar novamente. O histórico de dividendos aqui nos últimos 10 anos e também em forma de tabela. Assim como outras informações gerais, como patrimônio líquido, dívida e valor de mercado da empresa. Eu não sei se todo mundo tem noção, mas para você conseguir ter a informação da rentabilidade da empresa, já considerando o pagamento de dividendos, você precisa vir nessa aba de comparar aqui. E aqui sim você tem um botão que consegue incluir ou excluir os dividendos da sua conta, fazendo uma análise dos últimos 10 anos, pelo menos. Como a gente vê, a Ambev aqui ficou de lado, perdendo para o CDI nesses últimos 10 anos. Eu, particularmente, já encontrei alguns erros de informação nessa aba de rentabilidade do Status Invest, ao comparar com base de dados pagas que a gente tem aqui no Clube do Valor, por isso que não é uma aba que eu confio muito também, esse botão aqui de comparação. Agora, coisas bacanas que a gente tem no Status Invest é a chamada busca avançada de ações, onde a gente consegue não só filtrar por setores aqui da Bolsa do Brasil, como por exemplo, vamos chutar ali um financeiro e outros, dentro de subsetores, vamos colocar intermediários financeiros para a gente encontrar só os bancos e corretoras do Brasil, a gente coloca aqui buscar, e aí, por exemplo, a gente vai estar olhando somente para empresas de intermediadores financeiros no Brasil. Tá aqui toda a lista dessas empresas. Ah, mas eu quero olhar, por exemplo, somente para empresas com liquidez média diária acima de 3 milhões de reais. Você consegue colocar aqui na aba de liquidez média diária e dar um novo buscar. E aí você vai filtrando o seu ambiente de observação e de análise aqui através do busca avançado. Isso aqui é bacana. Da mesma forma, o site também tem as informações ali para fundos imobiliários, que carrega, no meu ponto de vista, as mesmas dificuldades que eu falei para ações, somente 5 anos de histórico e sem dividendos. Tem algumas informações aqui fundamentalistas sobre o fundo, o último rendimento e o próximo rendimento anunciado pelo fundo também, com o seu histórico de dividendos sendo mostrado aqui através desse gráfico. E também, da mesma forma do que é para ações, também tem a aba de busca avançada de fundos imobiliários, com filtros muito parecidos que dá para fazer aqui em cada um dos setores de fundos imobiliários da bolsa ou através de alguns múltiplos também. Isso aqui é bacana. Então, beleza, aqui a gente já deu uma olhada por cima de 2 sites, falta o terceiro, o Investor 10, e falta dizer qual é o melhor deles, na minha opinião, pelo menos no histórico que eu tenho usando esses sites aqui
aqui nos últimos anos. Agora, uma coisa que dá pra gente perceber aqui é que tem informação pra caramba gratuitamente hoje disponível para quem quer investir. Imagina um cara, se você é das antigas, você vai lembrar disso. Imagina um cara que tá há 15 anos investindo em ações. Naquela época, ele não tinha absolutamente nada disso aqui. No máximo que tinha era um fórum ou outro na internet onde os investidores trocavam uma ideia ali. E até mesmo o site de RI, de relação com os investidores das empresas, não eram tão desenvolvidos para desenvolver conteúdos e informações para os investidores. Então a gente saiu para um mundo de muito mais transparência. Agora, o grande ponto é que não adianta de nada ficar olhando para os fundamentos da tua carteira, ficar fazendo controle das tuas ações, se elas estão subindo, se elas estão caindo. Muito menos ficar tentando na lista de empresas ali que você tem acesso por esse site, tentar descobrir qual é a próxima oportunidade para você aportar esse mês. Ah, dentre esses aqui, qual é o ativo mais promissor para 2025 para eu entrar nele agora? Até porque esse era um caso muito parecido com o Paulo, um investidor com mais de 30 diferentes ações na carteira e um patrimônio total de pouco mais de 580 mil ali. Todo mês esse cara procurava qual era a melhor ação do momento, justamente se baseando em análise dos fundamentos que ele acompanhava em sites como esse que a gente está falando no vídeo. Só que qual era o resultado disso? O Paulo nunca tinha certeza de qual dessas ações ele tinha que comprar, qual delas ele tinha que vender. O que na verdade reflete uma falta de estratégia por parte do Paulo. E aí quando a gente chega num caso como esse, quanto mais informação você tiver é pior, porque cada uma das novas informações confunde mais a cabeça do investidor. Até que ele teve acesso à nossa consultoria gratuita. E a gente mostrou para o Paulo aqui, baseado em dados, qual é a estratégia que é responsável por 93% do ótimo resultado dos investidores no longo prazo. Tudo isso baseado em estudos comprovados, como que está aí na tela para você. E hoje o Paulo sabe exatamente qual ativo ele tem que comprar, qual ele tem que vender e quando fazer isso. O mais legal disso tudo é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como essa. É só você fazer a leitura desse QR Code que eu vou deixar aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo para você já começar 2025 tendo acesso a 1 hora com um dos nossos especialistas treinados aqui do Clube do Valor para que ele olhe a tua carteira de investimentos individualmente e veja como é que você pode investir melhor. Clica no link e se inscreve, não perde tempo não. E aí beleza, a gente tem o último site aqui que é o Investidor 10, que já traz aqui mais das suas informações detalhadas também sobre cada um dos ativos e que, diferente dos outros, já mostra uma janela de 10 anos da rentabilidade do ativo, já considerando o dividendo. Aqui você consegue, inclusive, ter a cotação ou ajustada ou a cotação padrão para você tirar os dividendos ali da conta também. Além disso, dá para você visualizar o gráfico em reais, em dólares ou em euros, inclusive. Aqui a gente também tem a tabela dos indicadores todas juntas, assim como os outros também apresentaram, além do seu histórico ali dos últimos anos de cada um desses indicadores também. Uma informação relevante aqui que ele mostra é a média do setor, para toda vez que você for comparar um indicativo, já ter ali a média do setor que ela está atuando. Na parte de dividendos, você consegue ver o crescimento do dividend yield nos últimos anos, nos últimos 10 anos, ou você consegue ver o crescimento dos dividendos pagos também ano após ano. Logo abaixo você tem as informações de payout também no período recente, comparando com o crescimento de lucro líquido da empresa, que a gente consegue deixar só essas barrinhas. Então, de forma diferente dos outros sites, a gente já tem um gráfico bem mais interativo, eu consigo brincar aqui para deixar somente a informação mais relevante para mim. O site faz uma comparação com os principais índices do mercado, a gente consegue também selecionar alguns e tirar outros aqui, colocar somente o CDI, colocar o IVVB, colocar qualquer outra coisa aqui no gráfico. Além disso, o site tem algumas informações complementares aqui embaixo, como por exemplo as regiões onde a Ambev gera receita, dividindo de forma gráfica ali de onde vem o dinheiro de venda das empresas. E aqui embaixo tem um gráfico que quase ninguém mostra, que é a comparação do lucro líquido com a cotação de uma empresa. Justamente por saber que no longo prazo o lucro da empresa é que leva a cotação para cima e esse gráfico ajuda a gente a entender se existe algum descolamento entre essa métrica. Aqui nas abas de cima a gente vê o Investidor 10 com ainda mais funcionalidades do que os outros sites, além de conseguir analisar somente os setores de cada um das empresas, saber as empresas mais buscadas na bolsa. Eles divulgam também alguns rankings, como por exemplo dos maiores dividend yields da bolsa. E aí você consegue aqui ter uma informação baseada no dividend yield atual e também comparando com o dividend yield médio nos últimos 5 anos de cada uma dessas empresas. Além disso, a gente vai ter as informações de fundos imobiliários também, com as informações reduzidas aqui logo de cara, um gráfico que mostra até 5 anos de histórico já considerando os dividendos aqui desses fundos e um histórico de dividend yield tanto em porcentagem quanto em pagamento financeiro aqui desses fundos. E por fim, a comparação com os principais índices, como é similar ao caso das ações. E aí a gente olha para tudo isso e fica a pergunta, qual é o melhor site para analisar ações e fundos imobiliários? Me conta aqui embaixo a sua opinião sincera também, para que vocês saibam não somente o que é que eu acho, mas o que cada um acha também. E bom, a primeira coisa que a gente vê é que cada um dos sites tem funcionalidades que são levemente diferentes uma da outra, inclusive com usabilidade que satisfaz mais uma pessoa do que a outra. E cada um deles segue se reinventando todo ano, colocando novas funcionalidades, por isso que a gente repete esse vídeo aqui todos os anos. Que dá para perceber que a concorrência é maravilhosa para o investidor, que no fim das contas acaba tendo mais ferramentas gratuitas para usar. Agora, na minha opinião, o que
mais faz sentido para mim é o investidor 10. Como a gente viu ali, gráficos com muito mais usabilidade e interação que a gente consegue ter, uma gama de informações muito mais amplas e úteis do que os outros sites. Então, do mesmo jeito que o ano passado, ano retrasado, eu vou falar de novo, o investidor 10 para mim é o preferido de tudo. Beleza? Dito isso, se você quiser saber quem é que paga mais dividendos, se é o Banco do Brasil ou o Fundo Imobiliário MXRF11, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.